Durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo testemunhou batalhas colossais, bombardeios devastadores e estratégias militares que redefiniram o conceito de guerra moderna. Mas, por trás das ofensivas rápidas e da resistência aparentemente sobre-humana de certos exércitos, havia um elemento pouco discutido, uma arma química silenciosa que circulava nos bolsos dos soldados. A metanfetamina conhecida como Pervitin. Produzida pela farmacêutica alemã Temmler Werke, o Pervitin foi lançado comercialmente em 1938. Inicialmente, era promovido como um estimulante moderno, capaz de aumentar a produtividade, melhorar o humor e reduzir a fadiga. Estava disponível sem grandes restrições. Estudantes usavam para estudar por longas horas. Trabalhadores recorriam ao comprimido para manter o ritmo intenso. Donas de casa recebiam propagandas incentivando seu uso para lidar com as tarefas diárias. Mas quando a guerra começou, o cenário mudou. Com a invasão da Polônia em setembro de 1939, a máquina de guerra alemã iniciou uma campanha que exigia velocidade, coordenação e resistência física extraordinária. A estratégia da Blitzkrieg dependia de movimentos rápidos, ataques coordenados entre infantaria, tanques e aviação, e avanço contínuo, muitas vezes sem pausas para descanso adequado. Foi nesse contexto que o Pervitin deixou de ser apenas um estimulante civil e passou a integrar oficialmente a logística militar. Entre abril e julho de 1940, durante a ofensiva contra a França e os Países Baixos, estima-se que mais de 35 milhões de comprimidos foram distribuídos às tropas alemãs. O objetivo era claro: manter soldados acordados por até 3 dias consecutivos, eliminar a sensação de exaustão e reduzir o medo durante combates intensos. Os efeitos eram imediatos. A metanfetamina atua diretamente no sistema nervoso central, aumentando a liberação de dopamina e noradrenalina. Isso gera euforia, sensação de poder, hiperfoco e supressão do sono. Para um comandante militar, parecia a solução perfeita. Soldados marchavam por dezenas de quilômetros sem reclamar. Motoristas de tanques operavam máquinas pesadas por horas ininterruptas. Operadores de rádio mantinham vigilância constante. A guerra relâmpago parecia ainda mais relâmpago. No entanto, o corpo humano não foi projetado para operar indefinidamente sob estimulação química intensa. Após períodos prolongados sem sono, mesmo com auxílio da droga, surgiam colapsos severos, tremores, confusão mental, alucinações e crises de paranoia começaram a ser relatadas com frequência crescente. Alguns soldados tornaram-se agressivos além do controle. Outros entravam em estados depressivos profundos quando o efeito passava. A dependência era um risco real. O organismo exigia doses maiores para produzir o mesmo efeito. A linha entre ferramenta estratégica e vício destrutivo tornou-se cada vez mais tênue. O fenômeno não se limitou à Alemanha. O exército imperial japonês também utilizou estimulantes à base de metanfetamina, especialmente nos anos finais do conflito. Mesmo forças aliadas recorreram a anfetaminas para manter pilotos e tropas em estado de alerta durante missões críticas. A diferença fundamental estava na escala e na institucionalização do uso dentro das forças alemãs. Existe ainda um aspecto perturbador envolvendo a liderança do regime. O médico pessoal de Adolf Hitler, Theodor Morell, administrava uma combinação de vitaminas, hormônios, analgésicos e estimulantes ao líder nazista. Registros médicos indicam que essas substâncias incluíam compostos com efeitos estimulantes significativos. Isso levanta uma questão histórica delicada. Até que ponto decisões estratégicas cruciais podem ter sido influenciadas por estados alterados, induzidos por drogas? À medida que a guerra avançava e os recursos da Alemanha diminuíam, a dependência química entre soldados tornava-se mais evidente. O desgaste físico acumulado, combinado com a abstinência e traumas psicológicos do combate, contribuiu para um aumento nos casos de esgotamento nervoso. A arma química, que prometia força ilimitada, começou a revelar seu custo humano. No campo de batalha, a curto prazo, os estimulantes realmente ampliaram a capacidade operacional, mas no longo prazo, contribuíram para um ciclo de exaustão extrema, instabilidade emocional e colapso fisiológico. A história do Pervitin revela um lado menos conhecido da guerra moderna: a militarização da farmacologia. Não se tratava apenas de fabricar tanques mais rápidos ou aviões mais potentes.
mas de transformar o próprio soldado em um instrumento químico de combate. Isso nos leva a uma reflexão mais ampla. Até onde um Estado está disposto a ir para obter vantagem estratégica? Quando o corpo humano se torna mais uma peça descartável dentro da engrenagem militar? E qual é o verdadeiro custo de substituir limites biológicos por estimulação artificial? A Segunda Guerra Mundial é frequentemente lembrada por suas batalhas épicas e seus líderes controversos. Mas, por trás das linhas de frente, milhões de comprimidos circularam silenciosamente, alterando comportamentos, decisões e talvez até o curso de operações inteiras. Se você quer continuar explorando os bastidores menos conhecidos da guerra, aqueles que não aparecem nos mapas estratégicos, mas que influenciaram profundamente o conflito, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Porque muitas vezes as armas mais impactantes não são as que explodem, mas as que agem dentro da mente humana.